Então, boa noite. Vamos iniciar a leitura. Eu escolhi um texto de Ilma Passos Alencastro Veiga, Didática, uma retrospectiva histórica, cujo está no livro Repensando a Didática, que é composto por vários textos, de vários autores e autoras. Então, eu convido para que algum professor, que talvez possa ver, esses momentos, de leitura, para que às vezes possa estar contribuindo, com algum conhecimento. Bom, então, eu escolhi o texto Didática, uma retrospectiva histórica, de Ilma Passos Alencastro Veiga. O texto ele vai trazer a questão do histórico da didática ao longo dos tempos. Então, vamos lá. A retrospectiva histórica da didática abrange duas partes. Na primeira é abordado o papel da disciplina antes de sua inclusão nos cursos de formação de professores a nível superior, compreendendo o período que vai de 1549 até 1930. E a segunda parte procura reconstituir a trajetória da didática a partir da década de 30 até os dias atuais. São destacados os aspectos socioeconômicos, políticos e educacionais que servem de pano de fundo para identificar as propostas pedagógicas presentes na educação, bem como os enfoques do papel da didática. Primórdio da didática, período de 1549 a 1930. Vamos lá. Os jesuítas foram os principais educadores de quase todo o período colonial, atuando no Brasil de 1549 a 1759. No contexto de uma sociedade de economia agrária exportadora dependente, explorada pela metrópole, a educação não era considerada um valor social importante. A tarefa educativa estava voltada para catequese e instrução dos indígenas, mas para a elite colonial outro tipo de educação era oferecido. O plano de instrução era substanciado no Ratio Studiorum, cujo ideal era a formação do homem universal, humanista e cristão. A educação se preocupava com o ensino humanista, de cultura geral, enciclopédico, e a lei à realidade da vida de colônia. Esses eram os alicerces da pedagogia tradicional na vertente religiosa, que, de acordo com Saviani, 1974, página 12, é marcada por uma visão essencialista do homem, isto é, o homem constituído por uma essência universal e imutável. A essência do homem, a essência humana, é considerada criação divina e, assim, o homem deve se empenhar para atingir a perfeição, para fazer por merecer a dádiva da vida sobrenatural. A ação pedagógica dos jesuítas foram marcadas pelas formas dogmáticas de pensamento contra o pensamento crítico. Privilegiavam o exercício da memória e o desenvolvimento do raciocínio. Dedicavam-se atenção ao preparo dos padres mestres, dando ênfase à formação do caráter e sua formação psicológica para o conhecimento de si mesmo e do aluno. Desta forma, não se poderia pensar em uma prática pedagógica, muito menos em uma didática, que buscasse uma perspectiva transformadora na educação. Os pressupostos didáticos diluídos no Ratio enfocavam instrumentos e regras metodológicas compreendendo o estudo privado, e em o mestre prescrevia o método de estudo. A matéria e o horário, as aulas ministradas de forma expositiva, a repetição visando repetir, decorar e expor em aula, o desafio estimulando a competição, a disputa. O outro recurso metodológico era visto como uma defesa de tese. Os exames eram orais, escritos, visando avaliar o aproveitamento do aluno. O enfoque sobre o papel da didática, ou melhor, da metodologia de ensino, é como
é denominada Código Pedagógico dos Jesuítas. Está centrado no seu caráter meramente formal, tendo por base o intelecto, o conhecimento e marcado pela visão essencialista do homem. A metodologia do ensino didática é entendida como um conjunto de regras e normas prescritivas visando a orientação do ensino do escola, como afirma Paiva, 1981, página 11. Um conjunto de normas metodológicas referentes à aula, seja na ordem das questões do ritmo do desenvolvimento e seja ainda no próprio processo de ensino. Após os jesuítas não ocorreram no país grandes movimentos pedagógicos, como são poucas as mudanças sofridas pela sociedade colonial e durante o Império e a República. A nova organização instituída por Pombal, pedagogicamente, representou um retrocesso. Professores leigos começaram a ser admitidos para as aulas régias introduzidas pela Reforma Pombalina. Por volta de 1870, a época de expansão cafeeira da passagem de um modelo agrário exportador para um urbano comercial exportador. O Brasil vive seu período de iluminismo, segundo Saviano, 1984, página 275. Tomam corpo movimentos cada vez mais independentes da influência religiosa. No campo educacional, suprime-se o ensino religioso nas escolas públicas, passando o Estado a assumir laicidade. É aprovada a reforma de Benjamin Constant, de 1890, sob a influência do positivismo. A escola busca disseminar uma visão burguesa de mundo e sociedade, a fim de garantir a consolidação da burguesia industrial como classe dominante. Os indicadores de penetração da pedagogia tradicional em sua vertente leiga são os pareceres de Rui Barbosa, de 1882, e a primeira reforma republicana, a de Benjamin Constant, de 1890. Essa vertente leiga da pedagogia tradicional mantém a visão essencialista do homem, não como criação divina, mas aliada à noção de natureza humana, essencialmente racional. Essa vertente inspirou a criação da escola pública laica, universal e gratuita. Saviano, 1984, página 274. A teoria pedagógica correspondia às seguintes características: a ênfase do ensino humanístico de cultura geral centrada no professor, que transmite a todos os alunos indistintamente a verdade universal e enciclopédica. A relação pedagógica se desenvolve de forma hierarquizada e verticalista, onde o aluno é educado para seguir atentemente a exposição do professor. O método de ensino calcado nos 5 passos formais de Herbert: preparação, apresentação, comparação, assimilação, generalização e aplicação. É assim que a didática no bolso pedagogia tradicional leiga está centrado no intelecto, na essência, atribuindo um caráter dogmático aos professores. Os métodos são princípios universais e lógicos. O professor se torna o centro do processo de aprendizagem, concedendo ao aluno como um ser receptivo e passivo. A disciplina é a forma de garantir a atenção, o silêncio e a ordem. A didática é compreendida como um conjunto de regras visando assegurar aos futuros professores as orientações necessárias ao trabalho docente. A atividade docente é entendida como inteiramente autônoma face à política dissociada das questões entre escola e sociedade. Uma didática que separa teoria e prática. A pedagogia tradicionalista leiga refletia-se nas disciplinas de natureza pedagógica no currículo das escolas normais desde o início de sua criação em 1835. A inclusão da didática como disciplinas em cursos de formação de professores para então ensino secundário ocorreu quase um século depois, ou seja, em 1934. Então, essa primeira parte da leitura, o texto não terminou, ainda tem mais alguns tópicos. Mas, enfim, o que podemos ver é que a educação desde 1800 e bolinha, né, ela mantém
algumas características ainda atuais, né, uma parte em que o professor passa, transmite, né, entre aspas, o conhecimento para o aluno, onde o aluno ele tem que decorar, ele tem que nota para poder passar de ano. Né, o professor passa a matéria, segue uma grade curricular para poder estar dando aula. E o aluno, ele finge que aprende. Decora, ele fica abaixo do professor. Então, assim, essa é a minha visão de educação, né, de prática na sala de aula de muitos professores. Não vou generalizar, mas muitos professores ainda pensam nessa forma de ministrar aula, onde o aluno não pensa, onde o aluno é um ser passivo, onde o aluno apenas tem que ouvir sem dar opinião nenhuma, né? Infelizmente, essa é uma triste realidade. E temos ótimos professores e já vê o aluno como ativo, né, na sala de aula, como capaz de pensar, como capaz de raciocinar, de explicitar suas ideias, né, e procura ter uma aula mais agradável. Ele passa a ser um amigo do aluno, ele não é apenas uma autoridade, né? Ele ensina o respeito, ensina a hierarquia, mas sem aquela coisa de só eu posso falar e vocês têm que ouvir. Essa é a minha visão de educação de hoje. E esse pequeno texto, nessa primeira parte, ela vem trazendo essa questão da didática, de como ele surgiu e tem influência nos dias atuais, né, de hoje. Nós vemos muito a pedagogia tradicionalista, né, nas escolas. Se bem que hoje já mudou muito também em alguns lugares, né, esse processo. Agora, me diga vocês, me dê sua ideia de educação, me dê sua ideia de prática pedagógica. Como que para você acha está a prática pedagógica do professor na sala de aula? A sua visão como professor ou a sua visão como pai, como mãe, como avó, como avô, como tia e tio, como aluno? Me dê sua opinião e vamos discutir o texto. Logo mais teremos a continuação do texto. Tenha uma boa noite.